Gente, estamos aqui de novo. Vamos continuar nossa aula sobre as regiões do Brasil. É a Procássia, viu? Vamos continuar. Então, aqui nós vamos falar agora sobre os três grandes complexos geoeconômicos do Brasil. Então, os três grandes complexos geoeconômicos são a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. Foi criada e elaborada em 1967 por Pedro Pinchas. Para sua elaboração, esse geógrafo brasileiro usou o quê? Critérios como a formação histórica, econômica e cultural do país, e em especial as consequências da industrialização e os diferentes níveis de qualidade de vida das populações, além dos aspectos físicos. Então, ele utilizou, né, esse geógrafo Pedro Pinchas, ele utilizou todos esses critérios aqui para poder dividir o nosso Brasil nessas três grandes complexos geoeconômicos: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, que é esse aqui, essa formatação aqui, ó. Amazônia, envolvendo essa parte verde toda aqui, Nordeste e Centro-Sul. Essas são os três grandes complexos geoeconômicos, onde a gente percebe aqui que na Amazônia pega um pouco do Maranhão. Maranhão é um estado do Nordeste, mas pega aqui a parte oeste do Maranhão, pega também o norte de Mato Grosso, tá vendo? Certo? E engloba aqui nessa região aqui, Amazônia, que é a região complexa econômica. Aqui o Nordeste pega o norte de Minas Gerais, pega também um pouco aqui do Centro-Oeste, né? E engloba aqui nessa região Nordeste. E o Centro-Sul engloba o Centro-Oeste, o Sudeste e a região Sul, ok? Bora lá. Os complexos regionais. Então, Centro-Sul, a região de maior importância econômica e política, concentra a maioria da população, da riqueza e da produção industrial e agropecuária do nosso Brasil. Apesar disso, há desigualdades sociais mais evidentes nas grandes cidades, que estão aí nesse complexo regional geoeconômico chamado de Centro-Sul. Já o Nordeste, a maioria da população vive em condições precárias, mesmo com melhorias econômicas apresentadas nos últimos anos, mas ainda muita gente vive em condições precárias. Na Amazônia, distingue-se pela presença da floresta amazônica e pela ocupação recente do território, que possui baixíssima densidade populacional. Ou seja, nós sabemos que ela é grande, muito extensa, mas ela tem uma população pequena em relação ao seu tamanho. O avanço da agropecuária é o principal responsável pelo desmatamento dessa região, no caso, desse complexo geoeconômico chamado Amazônia. Continuando. Então, os complexos regionais não respeitam os limites entre o Estado. Como eu falei, né, que no complexo geoeconômico do Nordeste pega o norte de Minas Gerais, e a gente sabe que o estado de Minas Gerais é pertencente à região Sudeste, mas ele, nessa divisão, o norte de Minas Gerais ficou na região Nordeste. Como também o Mato Grosso, o norte de Mato Grosso também. Mato Grosso é um estado da região Centro-Oeste, mas nessa divisão geoeconômica ela ficou, o norte de Mato Grosso pertence à Amazônia. Então, o norte de Minas Gerais encontra-se no Nordeste, enquanto o restante do território mineiro encontra-se no Centro-Sul. O leste do Maranhão encontra-se no Nordeste, enquanto o Oeste encontra-se na Amazônia. E o sul de Tocantins e o do Mato Grosso encontra-se no Centro-Sul. Mas a maior parte desses estados pertence ao complexo da Amazônia. Depois, o Brasil também teve outra divisão territorial. Ficou dividido em chamados 4 Brasis. Essa divisão dos 4 Brasis foi feita em 2001 pelos geógrafos Milton Santos e Maria Laura Silveira,
que eles adotaram como critério dessa regionalização no Brasil, né? Chamada de 4 Brasis. Porque concentrava o uso das técnicas, das ciências, da tecnologia e da informação na produção e transformação do espaço, estando relacionada principalmente à terceira revolução industrial. De acordo com esse geógrafo, no caso Milton Santos e Maria Laura, o Brasil se divide em 4 regiões. Perceba que a outra divisão foi em 3, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Esses 4 Brasis como são chamados? Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e região concentrada. Cada uma delas respeita as divisas dos estados, coisa que na outra divisão geoeconômica não respeitava a divisão de cada estado, né? Mas ela fica assim, esses 4 Brasis: Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e aqui a região concentrada, porque envolve o quê? Região Sudeste e região Sul. Ok? Bora lá. Região amazônica inclui o quê? Os estados Amapá, Roraima, Rondônia, Amazonas, Pará e Acre. Possui baixa densidade técnica e demográficas. No Nordeste, é semelhante à divisão do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ela também foi a primeira região a ser povoada. Possui uma agricultura pouco mecanizada em comparação às outras regiões. E região Centro-Oeste possui os estados Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Área de ocupação recente, sabendo que Tocantins depois passou a pertencer à região Norte. Então, apresenta uma agricultura globalizada, isto é, moderna, mecanizada e produtiva. E a região concentrada, que faz parte dos 4 Brasis, inclui os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que são o quê? As regiões, os estados que pertencem às regiões Sudeste e região Sul do nosso Brasil. Nessa região concentrada, né, ela possui a maior população, as maiores indústrias, os principais portos, aeroportos, shoppings, supermercados e as principais rodovias e infovias, as maiores cidades e universidades. Então, são as mais desenvolvidas dentro do nosso Brasil. Reúne também os principais meios técnicos científicos e as finanças do país. Então, está aqui na região concentrada. E aí nós temos 3 divisões. A divisão feita pelo IBGE, essa que está na Constituição de 1988, que tem as 5 regiões brasileiras, região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e região Sul. Depois nós tivemos aqui uma nova divisão pelo geógrafo Pedro Pinchas, né, que dividiu em regiões geoeconômicas: Amazônia, Nordeste e região Centro-Sul, envolvendo o quê? Alguns estados da região Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E depois a gente viu agora os 4 Brasis, onde tem a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e região concentrada. Ok? Então, com isso, tudo com essas divisões, a gente sabe que o nosso Brasil é um país extenso, né? E nós sabemos também que existem as desigualdades regionais referentes às desigualdades entre regiões, entre estados e entre cidades. No Brasil, existem vários tipos de desigualdades sociais, né? Nós sabemos disso. Essas desigualdades não se limitam a fatores como cor, posição social, raça. Essas desigualdades regionais referem-se à desigualdade entre regiões, estados e cidades, certo? Como eu mostrei aqui nessa imagem aqui, ó. Aqui é uma favela, tá vendo? E aqui existe a desigualdade entre
os lugares desenvolvidos, onde tem lugares que são beneficiados com bairros que possuem tudo, infraestrutura, e nós vimos que aqui existe uma precariedade, né? E aqui tem o mapa do Brasil, eu coloquei aqui, levando em consideração o panorama, né, de todos os estados encontrados no Brasil. O Nordeste é uma região que se encontra uma concentração de pessoas grande, mas essas pessoas ela tem um rendimento de até meio salário, né? Tem uma grande porcentagem dessas pessoas que vivem em precariedade mesmo, porque elas não têm nenhum salário digno para sobreviver. Então, aí é uma da disparidade marcante que existe entre o Centro-Sul, o Nordeste, ela deixa a desejar. Nem só o Nordeste, a região Norte também do nosso país. Aí aqui eu coloquei para vocês alguns planos de governo, né? Aliás, aqui nessa outra lâmina tem falando também da desigualdade, disso tudo que eu já falei para vocês, que as regiões que mais sofrem com a desigualdade regional é o Nordeste e a região Norte. E aqui eu coloquei alguns planos de medidas que o governo, né, desempenha aqui no nosso país para diminuir essa questão da desigualdade social. Então, o governo traça alguns planos, como, por exemplo, eu coloquei aqui o Plano Brasil Sem Miséria, que foi um plano criado em 2011, onde o objetivo é retirar a situação de pobreza extrema no nosso país. E tenho também outro programa aqui do Bolsa Família, que é um programa que consiste em ajudar financeiramente as famílias pobres, onde tem alunos em escola, né, alunos, crianças e adolescentes, e de acordo com a frequência escolar, a família recebe um suporte financeiro para o seu sustento, certo? Então, aqui fica nosso conteúdo do 5º capítulo, depois retornaremos com o capítulo 6.